Bom dia, bom dia, abençoado. Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, o Pedro sempre foi o primeiro a entrar hoje na live. Bom dia, o Pedro sempre. Bom dia, bom dia, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Mundo Fit. Bem-vinda, Rúbia. Bem-vindo, Luiz Carlos. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Essa semana tá sendo uma semana muito aproveitosa. Bem-vinda, Joana. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda, Morena. Bom dia, Laurinda. Tá em São Paulo ainda, Laurinda? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Bem-vinda, Helena. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegando para nossa live. Hoje, live especialíssima. Se preparem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Já estamos quase na metade do mês de julho, hein, galerinha? Dia 10 do 7. Henrique Memergue. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Magro Vieira. Bom dia, Claudinei. Bem-vinda, Natália. Bom dia, meu povo. Vamos chegando para nossa live. Que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindo, Luzimar, bem-vindo, Gilva! Galerinha do Mato Grosso que acorda cedo, bem-vinda, Vera! Como está Florianópolis? Como está a temperatura em Florianópolis? Bom dia, 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 bom dia! Bem-vinda, Judite! 7 horas em ponto, e a gente só atrasou um dia nessa live, né? Nem sei por que a gente atrasou. Tá, que faltou problema de conexão aqui. Mas sejam todos bem-vindos, bem-vindos à nossa live Café com o Presidente. Essa semana tá sendo uma semana muito abençoada. O que eu recebi de mensagem ontem falando sobre a live do Ivan Maia, galera, mas muita gente mesmo mandou mensagem pra mim, falando assim, caraca, que live abençoada, que live poderosa, eu saí muito mais forte dessa live de ontem, então se prepare, porque hoje e amanhã não vai ser diferente. Eu quero começar dizendo pra você, eu não sei se quando você ouve um louvor, você presta atenção na letra, né? Mas esse louvor que a gente tocou, está tocando essa semana inteira, fala que grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. E eu quero dizer para você, anota aí, você é um escolhido por Deus. E às vezes a gente não toma posse disso, a gente não acredita nisso. Mas você que está nessa live hoje, anota aí, você é um escolhido por Deus. E tem um texto bíblico que nos ensina muito sobre isso, está na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, né? Então, tem versões bíblicas que falam que o atleta, ele que toma parte numa corrida, né, que participa de uma competição, ele não recebe o prêmio se ele não seguir as regras ali daquela competição. A regra do futebol é uma, a regra do vôlei é outra, a regra do basquete é outra, do jiu-jitsu é outra. Cada esporte tem uma regra diferente e na nossa vida também não é diferente. Existem regras e a gente precisa aprender a dominar essas regras, saber qual é o jogo das regras. Deixa eu dizer para você. Tem muita gente que assiste aí um evento esportivo, né? Como a Olimpíada, como a Copa do Mundo. Galera, eu não sei se vocês assistiram, mas ontem eu assisti, eu não sou de assistir jogo não. Mas ontem eu assisti o jogo do Real Madrid contra o Paris Saint-Germain. E os primeiros 15 minutos de jogo já valeu a pena ter assistido aquele jogo. E a maioria das pessoas, elas assistem jogos, né? Não importa se é Copa do Mundo, se é uma Olimpíada, ou se é um jogo como aquele de ontem, apenas como um espectador, como eu estava lá, né? Querendo ver os brasileiros, o Vini Júnior, o Marquinhos e o Militão, vendo os brasileiros jogarem ali, né?
E a maioria das pessoas passam a vida inteira da mesma forma que eu estava ali ontem, né? Admirando o desempenho dos outros. E o que eu quero fazer um convite para você hoje, essa postura, né, da gente ficar admirando, aplaudindo quem é reconhecido, quem passa pelo palco da extravagância, quem qualificou aí a Premier League, né? Às vezes a gente, na maioria das vezes, essa postura, ela reflete também a forma como a gente vive a nossa própria vida, sabia? Apenas assistindo, esperando que algo aconteça, sem nos posicionar. E o meu convite aqui hoje para você é que você se posicione. Esse texto bíblico de hoje, que está na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, convida tanto a mim quanto a você a refletir. A gente está assumindo o papel de protagonista na nossa vida, no dia a dia. Nós estamos sendo protagonista na história que Deus tem para nós, né? Se grandes coisas vão acontecer, o que a gente está fazendo para ir em direção a essas grandes coisas? Oportunidades aparecem o tempo todo e às vezes elas vêm disfarçadas de desafio, de problema. Mas o meu convite para você hoje é que esse texto bíblico aqui, ele mostra para mim e para você que todo mundo é convidado a deixar de lado, né, o papel de espectador e entrar em campo. Tá na hora da gente entrar em campo, tá na hora da gente assumir o jogo, tá na hora da gente fazer acontecer. Deixa eu dizer para você, o que eu preciso, eu e você, no dia de hoje, é confiar, entender que Deus é por nós sempre, que Ele tem poder para fazer diferença na nossa vida, dar novo significado à nossa vida. E a pergunta é, você está se preparando para isso? E Henrique, se você já estiver na live, Henrique, bem-vindo, Ivana Pacifice, me aguarde, hein? Segunda-feira nós vamos ter aqui na nossa live membro da equipe de presidentes da Herbalife, Ivana Pacifice. Então se prepare, porque segunda-feira vai ser uma live muito abençoada. Então, Henrique, se já estiver aqui na live, Henrique, aperta o sinalzinho de mais para mim aí, tá bom? Que eu já vou lhe adicionar. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Opa, deixa eu já colocar o Henrique aqui na live. Então, segunda-feira que segunda-feira, Henrique, Ivana Pacífico, então se prepara. Eu quero finalizar esse momento nosso aqui dizendo para você o seguinte, anota isso aí, né? É uma frase do pastor Júnior Rostirola, que diz o seguinte, Henrique, acho que eu já mandei o convite aí para você, tá? Mandei o convite para você, tá, Henrique? E essa frase do pastor Júnior Rostirola, ela diz o seguinte, quem joga no time de Deus sempre estará pronto para enfrentar o adversário. Beleza? Então, se você é uma pessoa que joga no time de Deus, você está certamente pronto para enfrentar qualquer tipo de adversário. Galera, será que quando vem 20k aqui na live, a live trava? Na segunda-feira, na terça-feira com Paulo Carneiro, vocês lembram que a gente tentou colocar o Paulo aqui e a gente teve que fazer uma live com WhatsApp ao vivo? E eu tô com medo de estar acontecendo isso de novo. Henrique, eu vou mandar de novo, Henrique, eu tô mandando um convite para você. Teoricamente era só aceitar, tá bom, Henrique? E se não funcionar, nós vamos fazer igualzinho fizemos com o Paulo Carneiro. Vamos fazer live com o WhatsApp, né? A gente liga para o Henrique no WhatsApp. Deixa eu até preparar o meu celular aqui de uma vez. A gente liga para o Henrique no WhatsApp. Se a gente não conseguir conexão aqui. Ô, Henrique, então, eu já mandei um convite para você, Henrique, sabia? E a gente aconteceu a mesma coisa, cara, com o Paulo Carneiro aqui na terça-feira. Eu mando o convite, ele tentou em outros celulares. Eu não sei se é a versão do Instagram que não é atualizada, mas não tem problema não, viu, Henrique? Se não der regra aqui, eu tô te ligando já no WhatsApp aí, e o meu WhatsApp é outro. É um de negócio que eu tenho aqui, e aí eu te ligo aí. Deixa eu ver se eu tenho o WhatsApp do Henrique nesse celular aqui. Se a gente não conseguir... Tá bom, Henrique. Enquanto o Henrique vai sair e entrar de novo, beleza? Beleza. Tá falando que você não tá conseguindo participar, mas quando você voltar, você me diz aí. Galera, hoje é a nossa live de número 1358, tá? Deixa eu ver se eu tenho o Henrique aqui no meu celular, porque se for no último caso, a gente vai fazer live por Instagram e WhatsApp junto.
Tá. Eu tenho aqui o Instagram, o WhatsApp do Henrique. Se for o caso, a gente liga pelo WhatsApp. Mas deixa eu falar para vocês. Hoje a nossa live número 1358, as lives estão gravadas no YouTube. Essa semana a gente está fazendo a semana inteira de lives voltada para pessoas que cresceram rápido, pessoas que tomaram uma decisão e pessoas que fizeram diferença na vida de outras pessoas a partir de uma decisão tomada. Deixa eu dizer para você, não importa se você tem 2, 3, 5 ou 10 anos de Herbalife, não importa quanto tempo você tem, 10, 20, 30 anos de Herbalife, o que eu quero dizer para você é que você hoje pode tomar decisões e a sua vida pode mudar completamente. Esse final de semana agora eu vou ser VIP aqui em Salvador. Beleza, o Henrique já está voltando. Deixa eu dizer para você, esse final de semana aqui agora em Salvador, eu vou ser VIP do STS de Salvador. Esse final de semana passado eu estive em Feira de Santana. Esse final de semana eu vou ser VIP aqui em Salvador. No dia 27 de julho eu vou estar em Jequié. Tinha até esquecido. Vou estar em Jequié. E eu estava preparando ontem um treinamento para esse final de semana aqui de Salvador, para o workshop de supervisor, que dessa vez a gente vai abrir também para cadastrados. E eu estava pegando aqui, eu estava pensando, como é que eu posso criar um treinamento que eu nunca tinha dado na minha vida antes? E aí eu montei um treinamento sobre 6 passos. 6 passos que qualquer pessoa pode fazer daqui para o final do ano e depois do final do ano já ter criado uma base para em 3 anos chegar ao nível de presidente. E você precisa pegar os conteúdos dessa semana do Silvan Deschamps na segunda-feira, do Paulo Carneiro na terça, do Ivan Maia ontem, do Henrique Menberg hoje e do Eduardo Rosado amanhã. Você precisa pegar todos esses conhecimentos juntamente com tudo que a gente já passou aqui nessas lives e você precisa colocar em prática. Galera, deixa eu dizer para você, esse negócio não é só de aprender, não. Esse negócio é um negócio de aprender e colocar em prática. O tempo todo a gente precisa colocar em prática, sabe por quê? Porque literalmente você aprende quando você aprende de verdade. Na verdade, você domina, na verdade. Ô Adriano Roseno, se prepare, viu, Adriano? Deixa eu dizer uma coisinha para você. Você aprende, pratica e ensina. Quando você ensina é quando você mais aprende. Então, deixa eu dizer para você que está aqui nessa live de hoje, tá na hora da gente partir para cima. Tá na hora da gente deixar de ser espectador. Tá na hora da gente entrar em campo e começar a jogar. Henrique, se já tiver voltado, aperta o sinalzinho de mais para mim. Beleza, aperta só o sinalzinho de mais aí para mim, Henrique. Fica mais fácil eu te achar aqui, porque tem muita gente na live e aí eu me perco aqui. Se você puder apertar o sinalzinho de mais aí, fica mais fácil. Beleza? O Henrique já voltou, mas se a gente não conseguir colocar o Henrique, eu vou ligar para o Henrique pelo WhatsApp. Beleza? Deixa eu ver aqui. Henrique Menberg. Mandei o convite aí, Henrique. Já mandei o convite. Beleza, Henrique Menberg? Já estamos aqui. Não, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Henrique, já está conectado. Tá beleza? Aqui está conectado. Para mim, a sua imagem está meio paradinha. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem. E você? Beleza, beleza. Galera, vamos lá começar então, 7 horas e 11 minutos. A gente sempre começa com uma frase do dia. Acabou que eu me enrolei aqui. Ou melhor, fiquei enrolando aqui até o Henrique voltar. Esqueci da frase do dia. E a frase do dia, ela diz o seguinte. E ontem as pessoas me perguntaram, seu Wellington, você pode repetir a frase de hoje? Eu vou repetir a frase de ontem para hoje, porque eu vi muita gente postando no Instagram sobre a frase do dia e ela diz o seguinte: fique longe de pessoas negativas, elas têm um problema para cada solução. Eu queria que você pensasse nisso no seu dia a dia com as pessoas que você tem gerado contato. Tá? Hoje nós temos ele, membro da equipe de Presidentes 20K da Herbalife, Henrique Menberg. Voltando aqui na nossa live depois de 3 anos. Hoje é a live de número 1358. O Henrique esteve aqui na live de 524, no dia 6 de maio de 2022. Henrique, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não sei como Mariana te deixou sair da cama cedo hoje, mas seja bem-vindo à nossa live e a gente vai fazer logo 2, 3 perguntinhas aqui para as pessoas se identificarem. Fala pra gente
quando a Herbalife apareceu na vida do Henrique Memberg, quais eram as maiores insatisfações na época? Ah, cara, na época faz muito tempo, né? Então, eu acho que a maior eu queria ter liberdade, né? Que eu era funcionário, trabalhava na De Pascoal, como empresa de pneus, e era CLT, né? Trabalhava das 8 às 6 da tarde, era o horário mínimo, quando não trabalhava mais, né? Viajava muito. E assim, eu sou surfista, né? Eu gosto de ir pra praia, pegar onda, né? Inclusive aqui minha segunda casa, né? Que é ó, no- deu pra ver, não? Eu vi só o coqueiro. Aí, aqui não dá pra ver aqui, é o mar, tá? E eu queria ter liberdade de poder, acordar a hora que eu quiser, poder ir pra praia, pegar onda quando eu quisesse. Então essa era a minha maior insatisfação, né? Era a falta de liberdade, né? Que eu queria, era o que eu mais buscava no momento, né? Lógico que eu precisava ter dinheiro para ter essa liberdade, né? Mas eu não, nunca pensei assim, nunca foi o meu sonho ter uma Ferrari ou ter uma mansão, nada. Era só mais ter uma casa na praia, né? Poder conhecer, viajar o mundo, né? Então, isso na época eram meus principais objetivos, né? Então, tinha 24 anos também, era bem novo. Mas essa Quando foi a gente, era a principal satisfação. quando a gente vê seu Instagram hoje, Henrique, não tem muita coisa lá não, mas só tem você surfando, na verdade. Hoje você está vivendo, hoje você tem realizado os sonhos. Não, sim. Mas ainda continuo trabalhando, né? A gente conseguir, conseguir encaixar, né, essas coisas. Então, eu agora, dia 20 de agosto, eu vou para a Indonésia, né? Que é eu considero o melhor lugar do mundo para surfar, né? Tem uma piscina de onda agora do lado da minha casa também, que tem umas ondas perfeitas lá. Eu, Então, eu tava vendo é, ali o condomínio ali, rapaz, com ondas. é inacreditável, né? Eu já tinha visto em algum lugar aí, acho que eu tinha visto isso em Dubai, em algum lugar, mas eu não tinha visto nada no Brasil. Henrique, nós temos uma galera aqui, ó, galera, 84 pessoas na live, são 7h15. Já mete o dedo no aviãozinho pra gente bater 150 pessoas nessa live aqui. Vai ser um workshop aqui hoje, né? Para contra fracassados, como diz o meu amigo. A gente precisa entender o seguinte, que às vezes a gente pode tomar decisão aqui hoje, a gente vai ter que ouvir coisas que a gente não gosta para a gente ter resultado que a gente quer. E o Eduardo Salazar falava muito bem disso. E eu tenho certeza que com a experiência do Henrique a gente vai trazer muito conteúdo aqui hoje. Henrique, tem muita gente aqui que tem mais de 10 anos de live, tem galera de 15, tem galera de 20. Eu vi aí a Ivana Pacífico mais cedo, tem vários presidentes aqui na live. Se você pudesse pegar assim, ó, já dentro do negócio Herbalife, o seu momento mais difícil que você teve aqui dentro, o maior desafio seu, qual foi e como superou? Cara, eu acho que foi quando, um pouco antes de eu ter o nosso sistema, né, lá que a gente lançou, né, que a gente faz, que é o STC, né? Eu acho assim que o- tem que ter assim, todo mundo fala assim, tudo funciona, né? Mas hoje a empresa ela evoluiu muito, né? Então, eu acho assim, primeiro, tem duas coisas para você sair da inércia, né? A gente fala, né? A primeira coisa é você ter um sistema claro, né? Um flow claro de trabalho, que você pega desde o prospecto, lead, até ele virar supervisor. Então tem que ter uma coisa clara que as pessoas novas têm que fazer para eles poderem evoluir no negócio, né? E quando entra uma pessoa nova, ele tem que saber exatamente o passo a passo do que ele tem que fazer, porque se ele não souber, você vai pôr gente e eles vão sair, né? Essa é a primeira coisa, ter um sistema, um flow, né, que eles falam, uma esteira, né? E a segunda coisa, que é super importante também, que eu vejo muitos colegas meus não terem esse espírito, é ter um espírito de sempre querer começar de novo, mas com a experiência que você já tem, né? Então, muita gente que chega no nível de tabulador, get, milionário, até presidente, e aí ele quer continuar crescendo com a organização que ele já tem, né? E ele não entende que a única maneira dele crescer é ele recrutar pessoas novas e fazer aquelas pessoas novas crescerem, não
perder, não perder, né? Não ficar tanto tempo investindo na organização antiga, né? Que muita gente faz isso, né? Fica só em cima dos antigos. Então, a gente tem que ter um espírito sempre de começar de novo, de criar linhas novas, criar líderes novos e não achar que a gente chegou, por exemplo, a Get, uma organização e aquela organização vai levar a gente a milionário. Não vai. Então, você tem que criar novas fontes de royalties ali. Então, eu acho que essas são essas duas coisas, né? Você ter um sistema Henrique, claro. eu já tô aqui, já anotei. Galera, e sabe o que que é? Sabe o que é legal Hum, disso que a gente ouviu aqui agora do fluxo, né? E de ter um plano aí para alguém sair de onde está e depois essa vontade de querer mudar, de querer crescer. Ontem eu estava trocando mensagem com o Henrique, né? E aí no final nós chegamos a uma conclusão. A gente sabe o que tem que fazer. A gente só precisa que na verdade é pegar isso aí, voltar de novo e criar negócio novo, fazer as coisas acontecerem. Henrique, a pergunta é por hum. que que você falou aí agora que hoje você tem uma segunda casa, uma casa na praia? E a pergunta é por que que Henrique, já no nível que você está, eu acredito que você deve ser uma das pessoas que tem mais presidentes abaixo na sua organização aqui no Brasil. Por que você continua trabalhando ainda? Continua nativa? Ah, cara, isso aí é. Primeiro que eu tenho outros sonhos também que eu quero realizar, né? Então, e essa é a primeira coisa. Segundo, é que assim, né? Quando eu entrei no negócio, meu sonho era me aposentar, não fazer nada e passar o dia inteiro pegando onda, né? Mas a verdade é assim, que se é, você fizer isso, né? Se você se aposentar, não fizer nada, provavelmente você vai ficar. Como é que eu vou falar para você? Você vai ficar entediado, vai procurar coisas que não são legais. Então, assim, para mim, o trabalho da Herbalife é um trabalho que eu gosto de fazer, não é um sofrimento. Aliás, você só vai ter sucesso, né? Não, tem parte chata também, não vou falar que é tudo legal, que tem partes que eu não gostaria de participar. Mas, assim, o trabalho em si eu acho bem desafiador. E assim, é como se fosse um jogo, né? Então, eu gosto do trabalho, eu não acho uma coisa chata, tal. E, lógico que às vezes eu tiro minhas férias, né? Eu tenho um estilo de vida muito gostoso, né? Então, para mim, não é um sofrimento trabalhar. Até deveria trabalhar mais. Mas que eu falo para os meus, que é uma das dificuldades que a gente tem, né, quando a gente chega nesse nível, é assim. Eu falo assim para os meus caras, eu falo, ó, ninguém vai ficar rico trabalhando das 8 às 6 da tarde, de segunda a sexta. Você quer ficar rico? Você tem que trabalhar, meu, das 8 às 10, 11 da noite, você tem que trabalhar todo final de semana. Você tem que fazer um sacrifício em uma parte da sua vida. Não adianta, porque as pessoas querem chegar lá, mas não quer sair da zona de conforto. E a única maneira de você continuar crescendo é sair da zona de conforto. Eu mesmo sei disso. Então, é mais difícil, né? Quando a tua zona de conforto é muito confortável, quando você já tem uma- um, um colchão financeiro, né? Quando você já tem uma proteção, você fala, meu, que você já chega numa certa idade, que você fala, meu, pô, já fiz a minha parte. Então eu continuo trabalhando, mas eu falo para as pessoas, cara, você quer sair da tua zona de conforto, do teu nível, você vai ter que trabalhar muito mais, né? Então, tem isso também, né? Não sei se, como que é aquela pergunta mesmo? Não, mas é isso mesmo. As pessoas querem ter estilo de vida, mas tem que dar um pouquinho da vida, né? Tem que dar um pouquinho da vida para depois ter É, estilo de vida, na verdade. tem um livro que eu li esse ano que foi recomendado, na verdade veio do amigo meu, que é do Joe Maxwell, é, que é As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Então, um livro excelente, né? Hoje eu recomendo para todo mundo que quer ser um líder ler esse livro. E uma das leis é a lei do sacrifício, é, você estava falando do louvor lá, ele era pastor, né, o John Maxwell, né? Sim, John Maxwell, sim. Então ele
ele realmente fala da lei do sacrifício. Então, as pessoas têm, é, assim, e a gente sente isso, né? Nessa geração. Quando eu era novo, a minha geração que era bunda mole. Agora a gente fala, ver a geração mais nova, fala, meu Deus. Mas assim, a falta às vezes de ambição, a falta de vontade, a falta de. Às vezes você não pode falar um pouco mais duro, que a pessoa fica Magoado. Agora é bullying tudo, né? magoada. Então. Mas fazer o quê, né? Se você quiser, não adianta, né, cara? Não vai ser, ninguém vai ficar rico trabalhando 8 horas por dia, né? Lógico que depois você pode dar uma tranquilizada, né? Mas durante a época que você quiser crescer e se desenvolver, você vai ter que se sacrificar, né, cara? É a lei do sacrifício, não adianta. Uma Henrique, você já boa viu falar parte. num livro? Eu procurei o livro do John Maxwell, mas não está aqui não, deve estar lá na minha casa. Você já viu falar num livro Trabalhe 4 horas por semana? Já. Eu não tive coragem, eu não tive coragem de ler ainda não. Na verdade, eu conheço muito o cara que escreveu, né? E ele escreveu o livro e depois ele ficou estressado de tanto que ele trabalhou, né? Então, porque na verdade o livro é como é que chama? Hoje eles falam, como é que chama? Que aquelas manchetes, né? Que é para você ler, para você clicar, clickbait, né? Sim, Então, o livro ele fala, né? Muito sobre otimização do tempo, e tal, mas não vai, né? Não tem não tem, jeito, né? tem jeito não. Deixa eu te falar uma É. coisa, Henrique. O foco dessa semana aqui, a gente começou, né? A gente foi para o Chile e eu lembro que a minha primeira, eu até pegar meu caderno de nota aqui, a minha primeira anotação que eu tive quando chegou lá na extravaganza foi quando entrou o Stefan na quinta-feira juntamente com o Eric Worre e ele começou falando sobre a gente parar de viver pela vista, pelo que está acontecendo na nossa realidade e começar a ver um negócio grande. Porque a Herbalife que vai vir aí é uma Herbalife que a gente nunca imaginou que seria possível e que estava na hora da gente voltar a contar histórias de pessoas que cresceram rápido. Então eu procurei dentro das pessoas que eu conheço que cresceram rápido na Herbalife e escolhi algumas e você, cara, foi inclusive. Pensei no Silvano, logo depois do Silvano, pensei no Paulo e juntamente eu pensei em você. E a ideia aqui hoje é o Henrique falar pra gente, naquele momento ali que você cresceu rápido, que coisas que nós podemos fazer, né? Que atitude que você teve naquele momento, ou às vezes até hoje adicionar alguma tecnologia para ajudar. Mas daqui para frente eu quero pegar esses 40 minutos, 35 minutos de live e trazer conteúdo aqui na visão de Henrique Meberg, alguém que tem mais, sei lá, quantos presidentes você tem na sua organização? Mais de 20, não tem? Ah, eu acho que sim, né? Eu, Mas eu, minha eu, só tenho duas, ainda faltam três. Eu Que é o acredito em mais importante. de 20 presidentes em toda a organização. Então, a ideia é, daqui para frente, a gente falar de ações, de atitude, de o que você fez em alguns momentos, que nós podemos fazer hoje, às vezes adaptando alguma tecnologia, alguma ferramenta aqui. Então, o que nós queremos aprender é como é que a gente pode começar agora, daqui ao final do ano, criar uma boa base e, quem sabe, em 2, 3 anos, essa galera toda aqui se qualificar ao nível de presidente. Porque o PIN de presidente está lá esperando todo mundo. Agora vai depender das atitudes, vai depender de trabalhar aí de 10 a 15, 16 horas por dia. Então, traz para a gente algum conteúdo aqui, aí no meio do caminho eu vou te fazendo perguntas. Cara, é assim, né? Se você quer crescer, eu vou falar do que você precisa. Você precisa de novos supervisores na tua organização. Então, essa é a métrica mais importante de crescimento, que é a quantidade de novos supervisores. Porque se você for ver lá o teu extrato, cada supervisor, em média, faz. É um pouco menos, tá? Mas em média 1.000 pontos por mês. Então, por exemplo, se você quer virar Get, quantos supervisores você precisa na tua organização? 20. Não, é 16. Hoje é 16, não é Ah, mais. verdade, verdade. Então, você precisa ter novos supervisores. Então, assim, qual que é se você já tem uma organização, você não pode contar com ela. Tem que pensar, pô, mesmo eu que sou presidente, tal, 20K, meus diamantes, se eu quero crescer, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar, pô, como que eu faço para eu virar Get com uma organização nova em um ano, por exemplo? O que que eu tenho que fazer?
Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer é de 2 a 3 linhas de supervisores ativos. Só que para ter 2 a 3 linhas de ativos, eu vou ter que recrutar aí de 6 a 12 novos supervisores de primeira linha. Então, assim, se você. Que volta ao negócio. Se você quer crescer, você precisa ter supervisores na tua primeira linha novos, né? Então, aí é um trabalho que você tem que fazer diariamente. E é muito interessante isso, né, que você está falando, Wellington, assim, porque muita gente se foca muito no futuro, né? Ter metas e tal. E sempre que eu cresci mais foi nunca que eu foquei tanto nas metas, mas foquei muito mais num processo de trabalho diário, que é fazer o que você vai fazer todos os dias para ter aquele objetivo. Então, por exemplo, eu estava ouvindo no Instagram, né? Tem umas coisas boas no Instagram, pelo menos no meu aparecem umas coisas muito boas. Um bilionário, né, falando do Steve Jobs, né? Que ele foi fazer. Eu vi a sua postagem, só que eu não entendo. Eu estou estudando inglês, então, meu irmão, traduz pra gente ali o que, que tinha aquela postagem. Até eu repostei, que ele chega e fala assim, ó, o cara chega e fala assim, não, ele estava fazendo uma reunião com o Steve Jobs, não, porque fizeram uma pesquisa, os clientes querem isso, querem aquilo, aí ele falou assim, ó, Kevin, cala a boca que você não entende porra nenhuma, que, meu, os clientes não entendem nada, eles não sabem o que eles querem, quem sabe sou eu, já fiz uma quantidade de dinheiro selvagem para você, então, meu, quem manda aqui sou eu, quem vai fazer as coisas sou eu do meu jeito. Porque, cara, ele não era nada bonzinho, né, o Steve Jobs. Aí ele falou uma coisa assim que é interessante. Ele falou assim, pô, qual que é a diferença que ele viu do Steve Jobs de qualquer pessoa? Ele falou que o Steve Jobs, ele, durante o dia dele inteiro, ele tinha uma coisa que ele ficava focado no que ele tinha que fazer nas próximas 18 horas, que eram as coisas mais importantes daquele dia que ele tinha que fazer naquele dia. Que ele não ficava perdendo tempo com o que ele chama de ruído, né? Então, aí ele se focava no que era importante. Ele falou que o único cara melhor que o Steve Jobs que ele conheceu foi o Elon Musk. Então, o que que acontece? Eu vejo isso muito na vida do distribuidor, porque às vezes tem gente que trabalha muito e não faz o que é importante. Então, por exemplo, eu falei assim, você precisa de novos supervisores. Esses novos supervisores vão vir da onde? Da onde que eles vão vir? Pode vir de cliente e pode vir de contato pra gente para negócio, ok? Exatamente. Então, o que que acontece? Ele vai vir ou de cliente ou de gente que você convidou direto para o negócio, né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas, e isso é uma coisa que é importante, que é entender isso. Isso é um problema dos distribuidores que a gente vê hoje, por causa do que você falou, de falta de visão, eles verem o cliente só como uma fonte de ganho de dinheiro, né? E, na verdade, você vende para recrutar, né? Eu eu estou estudando bastante, né, o sistema lá da Inglaterra, não sei se você já ouviu falar dos espaços lá, dos clubes de Sim. nutrição, Inclusive, depois eu tenho uma boa notícia para você. é, que é o sistema que mais cresce no mundo hoje, né? É incrível o que eles fizeram lá. E assim, lá no sistema da Inglaterra, o foco é 5 novos clientes por semana. Mas por quê? Porque eles focam em fazer o cliente para o cliente virar um supervisor. Então, toda a esteira deles é focado nisso, em fazer o cliente, novos clientes, para sair novos supervisores, que eles sabem que isso é o importante. Então, você tem que se focar diariamente em fazer gente nova e depois e colocar as pessoas numa esteira para você depois ter o supervisor. Então, todo o foco é, tipo assim, a época que eu mais cresci aí. Foi quando a gente fez muito cliente novo. Então, por quê? Porque de cliente novo saíam os consultores, mas você tem que ter esse objetivo. Então, em média, pessoal, para vocês terem uma ideia, quem trabalha, tem gente que vai ter que ser um número maior, mas de cada 5 clientes, você consegue um novo consultor. E de cada 5 consultores, você consegue o quê? Um novo supervisor.
Então, se a gente for ver quantos clientes você precisa para fazer um novo supervisor? Quantos, Wellington? Você precisa, para fazer um novo supervisor, você vai precisar de 25, né? 25, segundo esse negócio. Que seja 20 ou 30, você vai estar 25 clientes novos. Aí eu falei que você precisa fazer um supervisor cada 2 meses ou um supervisor cada um mês. Pô, você fazer 25 clientes novos num mês é muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Vou falar que é fácil, que não é. Então mas você pode fazer 10, 15, mas com esse objetivo. Você fala, pô, eu estou fazendo um cliente novo porque eu quero convidar esses clientes para ser consultores, ou para pegar a indicação desses clientes. O objetivo não é fazer uma venda ali. O objetivo é que aquele cliente seja uma fonte de indicações e uma fonte de novos consultores. Então, se durante o dia você não está fazendo apresentando apresentação de produto ou fazendo novos membros no teu espaço de vida saudável, você não está fazendo nada, é só isso. Você não está se focando no que é importante, que é gente nova para você poder alimentar a tua esteira para você ter os supervisores no fundo, entendeu? Henrique, eu vou te fazer uma pergunta depois, que eu entrei nesse negócio pelo negócio. Eu nem tinha usado o Uhum. produto ainda quando eu cadastrei. Eu imagino que você não deve ter sido diferente, né? Mas Sim. eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. A pergunta é: que dicas que você pode dar e quando eu pego um cliente, tá bom, fiz um cliente, o meu trabalho então vai ser primeiro focar em cliente, né? E qual é que dica que você daria para a gente facilitar ou melhorar ou ter mais resultados em transformar um cliente em um distribuidor? Cara, aí volto àquele negócio, né? Porque assim, são as coisas que mudam, né? Então, por exemplo, quando a gente entrou, o que a gente vendia era a Herbalife, né? A empresa Herbalife. Hoje, a Herbalife é muito conhecida, tal. Então, se você for só vender a Herbalife, não adianta, você não vai ter muito sucesso. Você tem que vender o teu sistema, a tua máquina de ganhar dinheiro, que é o teu flow. Então, você tem que mostrar um plano claro que ele vai qual que é o método, né? Se vai ser o espaço, se vai ser a internet, o desafio, o que for, o T90, que o cara vai ganhar o dinheiro e de maneira tem que ser parcial, né? Porque não tem como, a maioria das pessoas trabalha, ela tem, se você só tiver um plano para a gente em tempo integral, vai ser mais difícil, né? Porque é pouca gente que pode disponibilizar de tempo integral. Então você tem que ter um plano disso. Você mostra isso para ele. E aí você tem que ter uma reunião com depoimentos com gente que está animada ganhando dinheiro. Porque aí os depoimentos que fazem a pessoa. Aí você tem que aprender a colocar a pessoa na reunião. Hoje é muito mais fácil, né? Que as reuniões é tudo online, então a pessoa que está interessada, se despertar o interesse dela, e todo. Cara, é muito difícil uma pessoa hoje no Brasil que não quer ganhar dinheiro, né? Você concorda? Então, se você mostra um sistema que a pessoa possa ganhar dinheiro, 1.000 a 3.000 reais, em tempo parcial, 2 a 3 horas por dia, sem deixar de fazer o que ele faz, muita gente vai se interessar, né? Então, é basicamente isso, né? Você tem que ter um método assim. Tá. Aí, deixa eu aprofundar aqui um pouco essa pergunta. Tá bom, eu peguei e fiz um cliente aqui agora. Esse cliente agora eu reduzi o peso, e aí eu imagino que você começa a pedir indicações. Como que você promove para ele o negócio? Você fala assim, eu vou te dar o suporte, no primeiro momento eu estou com você. Na prática, como você faz isso? A prática, a primeira coisa é perguntar para a pessoa, que assim, quando você faz um cliente, né? Quando você já tem esse espírito de recrutador, você já quer saber o que que ele faz, o que que ele trabalha, se ele está insatisfeito, se ele não está, se ele quer ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, porque você só consegue trabalhar uma pessoa que está insatisfeita e tem uma dor que o nosso negócio pode resolver. Então, que tipo de dor a gente resolve?
pessoa que ou quer ganhar mais dinheiro, ou que quer ter mais liberdade, quer ficar perto dos filhos, que quer reconhecimento, que não gosta do emprego. Então você tem que descobrir se ele tem essa dor, primeiro, né? E aí depois você vai convidar ele para participar da reunião que vai resolver o problema dele, né? Então, por exemplo, eu sempre gosto de contar a história de uma pessoa, não é da minha organização, que ela virou é, equipe mundial ativo, né? E ela aí diz que o convidaram ela para reunião, ela foi, sabe, tipo, não estava muito interessada, foi porque gostava do consultor e tal, mas ela não estava zero interessada. E aí, na reunião, uma pessoa chegou e falou assim. É, então, eu entrei na Herbalife e tal, e por causa disso eu tô conseguindo pagar a faculdade do meu filho. E ela tava com dificuldade de pagar a faculdade do filho dela, né? E aí ela falou, pô, então talvez esse negócio eu consiga pagar a faculdade do meu filho, por causa daquele depoimento. Então, ela tinha uma dor, né, que o nosso negócio resolvia. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual problema, qual coisa que vai resolver o nosso negócio vai resolver na vida daquela pessoa. E aí você convida ela para a reunião que ela vai falar daquilo. Então eu sempre falo, né? Para você ser um bom recrutador, você tem que ser um bom ouvinte, saber perguntar, né? As coisas, saber. Então você começa aqui que você faz, tal. Por isso que quando você faz o acompanhamento, todo dia você está falando com a pessoa, né? Então você está sabendo, né? Como é que tá o casamento, os filhos, né? A parte financeira, né? Então você tem que descobrir isso, uma insatisfação e convidar ela para a reunião baseado naquela insatisfação, que ela vai resolver o problema dela ali, na reunião. E aí, na reunião, ela vai ouvir os depoimentos, né? Que eu acho que a parte que mais convence são os depoimentos. Só que você tem que ter um plano depois para a pessoa entrar e já na primeira semana ele começar a ter seus próprios, fazer seus próprios clientes, que você vai fazer junto com ele no começo, né? Henrique, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, depois da pandemia, a gente começou a ter muita coisa virtual, né? Igual a gente tem aí Hum, uma série, Sim. inclusive uma galera abaixo de você na sua organização ali, o pessoal do Alexandre Lázari, faz um trabalho toda semana ali, direto de online. E pela sua experiência, o online, ele hoje, ele vai continuar sendo representativo. O Eric Ouro falou muito agora do cara a cara, né? E como que você vê essa relação de online com presencial? Você acha que está na hora de voltar mais presencial, nem que seja em cidades menores, que às vezes São Paulo, capital, der uma loucura para as pessoas se deslocarem? Como que você vê essa relação de online com presencial? Eu acho que, assim, sempre vai ter o online, mas eu falo para os meus, falo, meu, você tem que trabalhar no presencial também, porque tem uma oportunidade muito grande, né? Que é? É que hoje, né, as pessoas ficaram muito isoladas, né? Por causa da pandemia e por causa das redes sociais e tal. Então as pessoas estão com necessidade de querer viver em comunidade mesmo, né? Se encontrar fisicamente. Estão falando que daqui a pouco está chegando perto o dia que as pessoas vão pagar para ter um amigo, né? Então, o cara vai pagar para poder fazer uma resenha. Então, eu vi outro cara também, que é um guru de internet, falando isso, que hoje a grande ostentação é você ter um círculo de amigos e fazer uma resenha. Tipo assim, né? Tomar uma cerveja e tal, e fazer uma resenha. Então, o que que acontece? É, é uma tendência isso aí, né? As pessoas querem viver em comunidade, então eles querem isso. Então, lógico que dá para você ter sucesso só trabalhando no online, mas se você é, fizer as duas coisas, né? Trabalhar no online ou pegar a pessoa do online e trazer ele para o presencial, eu acredito que é um caminho muito melhor. Então, eu pelo menos estou trabalhando nesse sentido, de trabalhar o online e o presencial também. Henrique, vamos voltar aqui no tempo aqui, né? No passado, você falou assim, no passado a gente vendia Herbalife, né? Hoje a gente precisa de vender uma máquina onde a pessoa pode fazer dinheiro. Que dica que você dá? Eu sei um cara que trabalha muito com internet, com isso e aquilo. Que dica você dá que, além de trabalhar focado no recrutamento, que a gente sabe que, e você foi muito claro aqui para mim, já anotei aqui, é sobre construir supervisores, né, que é a base de construção de negócio, de royalties.
de crescimento, de mudança de nível. Se alguém aqui quisesse trabalhar recrutamento direto antes de venda de produto, você vê que isso é uma alternativa ainda ou isso não passa mais pela sua cabeça? Cara, é assim, eu faço isso, né? Mas a gente tem o a gente faz? Eu faço anúncio para recrutamento direto, uso o Instagram da Mariana para recrutar direto, só que eu é, trago a pessoa pelo meu sistema, né? E tem uma reunião mostrando isso, e falo que a Herbalife é nossa parceira, e quando a pessoa. E aí mostro os depoimentos, porque na verdade o que eu quero que a pessoa veja é os depoimentos, para ela querer ficar com vontade de trabalhar e entrar no negócio. E aí depois que ela vê, aí só que ela tem que fazer? Ela tem que fazer o caminho do cliente depois, né? Porque ele vai ter que usar o produto, vai ter que ter resultado, porque ele vai ter que vender, né? Então eu falo para ele, olha, agora você vai ter que fazer o caminho do cliente. Mas é interessante isso, né, que você está falando, porque assim, o maior erro eu costumo dizer assim, que o maior erro do marketing é você tentar vender uma coisa para uma pessoa que não quer comprar. Então, quando a gente tenta recrutar um cliente, ele é um cara que ele não quer entrar no negócio a princípio, porque ele quer emagrecer, ele não quer ganhar dinheiro, né? Ele veio para trás de você porque ele quer, não é verdade? Por causa disso, não é Sim. porque ele quer ganhar dinheiro. Então, você oferecer um negócio pode ser até disruptivo, né, para a pessoa, então você tem que ter um pouco de cuidado. E também é assim, né? Quando você recruta, às vezes, só cliente, o que acontece é assim, o cliente, às vezes, ele entra só por. Aí você insiste tanto e o negócio é tão bom que ele acaba entrando, mas ele não tem aquela vontade, né, de trabalhar, de fazer, de mudar, de ficar rico e tal. Porque a dor dele não é grande assim. Então, se você procura. Agora, se você vai atrás de gente que tá focado, né, em mudar de vida, que quer, pô, qual que é isso foi outra coisa que eu vi essa semana que eu achei fantástico, né? O Simon Sinek, que é também um cara, ele falando, né, que ele estava correndo, né, no Central Park, lá em Nova York, ele é um amigo dele, e aí o amigo dele, ele viu assim, terminar de correr e virou um carrinho, né, daqueles food truck falando assim, free bagels, né, que é bagels é tipo um pãozinho, né? E que tem um buraquinho no meio, tipo um donut salgado. E aí ele falou: Nossa, olha lá, free bagels, tá? Bagels de graça, vamos lá. Aí o amigo dele falou: Não, mas olha o tamanho da fila. Ele falou: Você não tá entendendo, não é bagels de graça tal. E eu, o amigo dele: Não, mas olha o tamanho da fila. E ele falou assim: que tem dois tipos de pessoa no mundo. Tem gente que vê que ele quer e tem gente que vê o que ele tem que fazer para o que ele quer. E eu acho que a Herbalife é a mesma coisa, né? Tipo assim, eu não quero nem saber o que, que eu tenho que fazer, meu. Porque eu gosto do cara falar assim, ó, quem que eu tenho que matar para ganhar R$ 10.000 por mês? E não tá, eu não quero saber, eu faço o que tem que ser feito. E aí tem o cara que você fala, ai, mas tem que falar com as pessoas, ai, mas tem que fazer isso, ai, mas tem que convidar, ai, mas tem que falar com os meus amigos. Então, tipo, é a pessoa que já tá muito difícil ela ir para frente, né? Porque ela é toda bloqueada no que ela tem que fazer, e não na recompensa que ela vai ter, né, meu? Eu fico pensando, né, cara? Tem gente que, por exemplo, trabalha em São Paulo que demora 2 horas para chegar no trabalho, fica 2 horas no ônibus lotado. Agora tá frio, mas no verão, puta do calor, todo mundo suado, um cheiro horrível, né? E a pessoa vai, fica aquilo lá, trabalha 9 horas por dia, volta 2 horas, quer dizer, chega em casa super tarde, não tem vida praticamente, para ganhar lá 2, R$ 3.000 por mês. E aí você fala da oportunidade e a pessoa, cara, então eu acho assim, né? A gente tem quando você vai atrás de pessoas para o negócio, às vezes você pega uma pessoa mais com esse tipo de atitude, né? Que eu quero, o que que eu tenho que fazer
para resolver meu problema. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ter dívida, eu não aguento mais trabalhar no meu emprego. Eu odeio meu chefe, eu odeio meu trabalho. Então, eu estou disposto a fazer o que for preciso. Então, tem isso também. Então, só que se você quiser trabalhar com recrutamento que chama frio, né, que a gente fazia muito, né, de botar um anúncio no jornal, convidar as pessoas, é dessa época, né, Wellington? Já fez isso Sim, aí. sou dessa época. É. Não, Então, mas termina aí. Se eu quero trabalhar com esse recrutamento frio, o que, que eu tenho que fazer? você tem que ter uma, como é que chama? Você tem que ter, é, Tipo é uma assim, entrevista de seleção. né, não, assim, uma parte é você recrutar a pessoa, é você pegar e cadastrar a pessoa. A outra parte é o que você vai fazer com ela depois. Porque não adianta nada você ter a primeira parte se você não tem a segunda parte. Entendeu? Não adianta, não tem porquê. Porque se você não tem onde fazer ela depois ela produzir, não funciona. Então você tem que começar né, do final, que é o que você vai fazer com ela depois que ela vai ser recrutada, você entendeu? É isso que eu tô te falando, porque não adianta você ter só a primeira parte, porque o que vai acontecer? Você vai colocar a pessoa vai falar, pô, o que eu vou fazer? Não, isso eu não consigo fazer, entendeu? Então tem que ter as duas partes. Mas, Henrique, deixa eu aprofundar essa pergunta e vou fazer logo uma outra depois, tá? Se você hoje fosse recrutar uma pessoa que você acredita que esse cara ia dar certo nesse negócio, qual é o sim. perfil, que característica essa pessoa teria? Hum, Cara, o principal para a pessoa dar certo é ela ter um perfil de liderança. A pessoa ter um líder. Porque pessoas que são líderes, eles têm resultados fora da curva. Inclusive, o John Maxwell fala disso no primeiro capítulo do livro dele, que a primeira lei da liderança é a lei do limite, que o teu grau de eficácia, o teu grau de resultado, o teu grau de sucesso é limitado pelo teu nível de liderança. Não adianta, às vezes, você trabalhar mais, que se o seu nível de liderança é baixo, você aumenta 10, 20%. A única maneira de você aumentar seu resultado é aumentar o seu nível de liderança. Então, se você fosse me falar qual o melhor tipo de pessoa, é pessoa com perfil de liderança. Que aí você vê que são pessoas que conseguem influenciar outras, que as pessoas querem ficar perto, pessoas que já têm, às vezes, sucesso em alguma área, ou que são líderes, por exemplo, na igreja ou no clube, pessoas que têm esse perfil de líder, né? Ou que já são gerente, diretor de empresa. Então, pessoas com perfil de liderança são as melhores pessoas e as mais difíceis também de você recrutar, porque eles já fazem alguma coisa, já estão envolvidos. Ninguém vai falar, como eu falo com bastante gente, né, para recrutar, muita gente fala assim, eu pergunto, qual que é a sua profissão? Eu tenho lá um formulário, né, que a pessoa entra, que ela preenche, ela põe a profissão. Tem gente que põe profissão desempregado. Eu falo, isso é uma profissão, desempregado, né? É uma profissão? Não é. Vocês não vão fazer isso. Como você tá, é um estado que você tá. Então não existe isso. Então a pessoa, você já vê que ela tem essa cabeça, né, de empregado e vai ser muito difícil, né? Esse tipo de gente. Então, eu acho que essa é a principal característica, as pessoas com capacidade de liderança, ou que queiram aprender isso daí, né? Pessoa que seja Henrique, ensinável, com fome, né? Que diz o Eric Ward também. deixa eu lhe fazer uma pergunta. É uma pergunta meia imprópria para esse horário, mas eu vou te fazer. Ih, É o seguinte, a gente. Tá, eu tô no negócio há 24 anos, você deve estar com quase 30, não é isso? 30. Tá. Exatamente. Por que que nos últimos anos não tem surgido líderes no nosso negócio? Ah, cara, eu acho, assim, que... não acho que não tenha surgido, entendeu? Eu acho que a gente está com... O problema maior é o modelo que a gente tem, né? Então, essas pessoas às vezes têm entrado, mas como não tem um modelo que realmente
gere crescimento, essas pessoas talvez estejam ou dormentes ou tenham desistido, entendeu? Então, não acho que esse seja o problema. Acho que é mais um problema de modelo e também da gente se melhorar como líder, porque você só vai atrair líderes melhores se você se tornar um líder melhor também. Então, acho que é mais. É, é esse que é a coisa que a gente está mais sofrendo mesmo é por causa disso, né? Então, Henrique, a gente está faltando em 6 meses para o final do ano, tá? Se uhum. você fosse falar assim, não, eu quero agora criar uma base para criar um negócio novo ainda em 2025 e esse negócio novo que eu vou criar de base, eu vou usar essa base para construir o meu PIN de presidente nos próximos 2, 3 anos. O que que você focaria e faria nos próximos 6 meses? Então, cara, eu acho assim que você nos próximos 6 meses você não consegue criar uma base para virar presidente, mas consegue criar uma base para virar Guedes. Aí que eu te falei, você precisa, para virar Guedes, você precisa uma 3 linhas de 2 a 3 linhas de ativos, né? Então, para você ter 2 a 3 linhas de ativos, você precisa recrutar de 6 a 12 supervisores. Então, você precisa fazer isso, você precisa fazer 12 a 6 supervisores. Para recrutar 12 a 6 supervisores, você vai ter que recrutar em 10 pessoas por mês, né? Então, recrutar 10 pessoas por mês é o que você precisa fazer, se você quiser criar uma base. Agora, que nem eu falei, né, Wellington, eu acho assim, que a gente não tem que ter às vezes você tem que ter, quando você fala assim, eu não, pô, até o final do ano, eu prefiro a pessoa que fala assim, pô, eu vou começar a trabalhar todo dia, meu, vou fazer um trabalho diário, cara, todo dia eu vou falar é, com 10 pessoas, vou fazer, meu, sei lá, vou fazer 5 apresentações de produto, vou fazer uma apresentação de negócio, todo dia eu vou fazer isso. E aí, no final do ano, se você vê isso de maneira composta, né? Porque, por exemplo, se eu falei que você precisa, se você quiser fazer um supervisor por mês, você precisa fazer 25 clientes. Então, quantas apresentações de negócio, de produto você precisa fazer para fazer um novo cliente? Três, quatro? Você vai fazer 3 apresentações por dia. Então é um plano diário, cara, que você tem que fazer. Não adianta, isso nunca vai fugir. É o que você vai fazer todo dia. Então, o plano de 90 dias é um plano de um dia que você repete 90 vezes. Então, você tem que fazer é, todo dia falar, fazer a apresentação. Não tem jeito, cara. E é gente nova. Cara, e daqui a pouco você vai ter que fazer as novas e vai ter os velhos para cuidar também, os caras que entrar. Então, o teu tempo vai diminuir um pouco. Aí você não pode desviar dos novos. Então, eu faria isso, né? Eu é, tentaria. Porque, por exemplo, quando a gente é presidente, a gente é como se fosse um trabalho. A organização nova é um trabalho em tempo parcial. Por quê? Porque você tem o seu tempo livre e você tem a tua organização antiga que você tem que dar atenção, né? O teu negócio é antigo. Então, o seu tempo para fazer um negócio novo é como se fosse é parcial, né? Porque você não pode também, se vira, cara, né? Tudo bem que tem uns caras que fazem isso, né? Se vira. Mas você tem o tempo parcial para fazer, só que você tem que focar em falar com gente nova todo dia sobre produto e sobre oportunidade de negócio. Entendeu? Eu faria isso. Aliás, o meu foco é esse, é falar com gente nova todo dia sobre a oportunidade de negócio. A Mariana cuida mais dos clientes, tudo. Então, eu acho isso. Faria alguma coisa nesse sentido. Henrique, para finalizar, quando nós entramos na Herbalife, eu, você e a galerinha que tem 15, 20 anos aí, a gente entrou numa Herbalife que teoricamente vendia produto para as pessoas controlarem peso. A Herbalife mudou muito nos últimos anos e agora a gente está na área de bem-estar, saúde, fitness, longevidade e Hum. bem-estar e um punhado de coisa. E a Herbalife incorporando outras empresas, como é que você vê os próximos 10 anos do nosso negócio? Cara, então, eu acho assim que, tipo assim, o grande lance, eu acho que é esse lance da comunidade mesmo, né? De criar uma maneira. Porque assim,
a gente tem o problema nosso, né, de, de maus hábitos alimentares, é um problema recente da humanidade, né? Se você for ver, tem um vídeo que o cara mostra Nova York em 1917, todo mundo magrinho e tal, e a Nova York, meu, todo mundo desse tamanho. Então, o que que acontece? É, você pode ter o produto que for, né? A pessoa mudar o hábito é uma coisa muito difícil. Se ela não está dentro, inserido dentro de um grupo, de um contexto, é complicado. Então, a gente está no mercado que só cresce, essa que é a verdade. Então, o mercado de bem-estar, de saúde, de nutrição, ele só cresce. Por quê? Porque cada vez tem mais gente interessada. Eu tô aqui no Guarujá, e terça-feira eu fui na academia, tava lotada, a academia 10 horas da manhã, não tinha uma máquina para poder, a Smart Fit estava bombando de gente. Então, o que que acontece? As pessoas têm interesse nisso. Só que a gente tem que criar por isso que eu falo que não depende da empresa, depende da gente. A gente tem que criar sistemas, tem que criar coisas onde a gente coloca as pessoas e as pessoas consigam fazer essa mudança usando nossos produtos e o nosso conhecimento. Então, é um mercado gigante, é uma oportunidade gigante. Só que a gente tem que usar a nossa engenharia. Não é a empresa, não é a Herbalife que vai fazer isso, somos nós. Criar sistemas para fazer isso. Como esse da Inglaterra, né? Que está explodindo, né? Está bombando, está indo muito bem. Beleza. Henrique, eu já tinha terminado, mas me veio outra pergunta aqui agora. É, É, Deixa eu te falar uma coisa. Como é que você. Hoje a gente pode fazer um negócio online em 95 países, tá? E a sim, gente sabe que controlar, treinar, capacitar, desenvolver à distância não é brincadeira. não é mesmo. Como que você vê essa relação de negócio local comparado com o negócio espalhado? Cara, hoje é muito mais fácil, né? Porque você coloca todo mundo numa sala virtual e você consegue treinar as pessoas. Por outro lado, a pessoa sozinha lá na casa dela, tal, sem ter outros consultores, sem ter o contato humano, ela fica muito isolada, entendeu? Ela não tem não cria como que eu vou te falar, essa herbalização, né, o sangue verde da pessoa localmente. Então, por isso a gente precisa ter sistemas locais que você coloca a pessoa. Então, por outro lado, também fazer cliente à distância é uma coisa muito boa, né? Porque antes a gente só podia fazer cliente perto. Então, por exemplo, eu participo de um STS em São Paulo, eu tento pôr meu foco de criar uma organização de estar perto, porque eu sei que é mais fácil de desenvolver as pessoas, mas dá para desenvolver à distância também. Porque desde que a pessoa seja um líder, isso que a gente falou, né? Então, quando a pessoa é um líder, ele vai. Agora, quando não é líder, é complicado, né? Porque qualquer coisa é motivo para a pessoa desistir. Ela se sente muito fraquinha, tal. Ela não consegue criar uma equipe lá perto dela. Então, tem essa oportunidade também de fazer as duas coisas. Mas você tem que criar um sistema online de treinamento, né? A gente tem, né? Tem universidade, tem treinamento, 2, 3 vezes por semana, tem treinamento para supervisor, tem grupo de foco, tudo isso você tem que criar também um sistema de treinamento online para dar suporte para essas pessoas até aparecer esse líder que você vai ensinar. Então, por isso que eu acredito no sistema híbrido, que tem que ter um sistema local e você trabalha também no online, as duas coisas, né? Para você ter os clientes ali perto é mais fácil de desenvolver organização perto também, mais fácil de levar eles na reunião e também ter um negócio online, né? Galera, o que a gente acabou de falar agora, eu vejo muito assim, hoje com online dá para você treinar muito bem, por exemplo. Esse treinamento que a gente fez aqui agora, né, 1 hora de workshop, que bem dizer, Sim. tem gente do Brasil inteiro e de outros países participando aqui, tá? Agora, às vezes o reconhecimento em si, isso é bom que seja presencial, entendeu? O reconhecimento online é muito frio. Exatamente. A parte emocional do negócio online é difícil. Então tem que ser o presencial. Então, o que que acontece? Mesmo os caras do marketing digital, né, que trabalham com marketing digital, eles fazem muito evento presencial. Eles falam que os grandes negócios eles fazem nos eventos presenciais, que é cada 3, 4 meses. Então,
É a pessoa mesmo no online, eu falo para todo mundo, cara, você tem que ir no STS da tua cidade. Ah, mas é muito longe, é 500 quilômetros. Tudo bem, então pelo menos no final de semana de liderança, uma vez cada 90 dias você tem que ir na extravagância. Então, eu acho que essas duas coisas, você tem que ter um sistema de treinamento online, mas tem que ter o presencial também. As duas coisas. Tem que trabalhar Galera, esses dois. para quem acha que esse sistema às vezes é longe, quando eu entrei na Herbalife, eu morava em Barreiras e o sistema só tinha em Salvador 980 quilômetros e eu Nossa, é vinha longe. todos os meses 980 quilômetros. E tem gente aqui de Salvador que não vai para o evento, e eu imagino que tem gente aí de Campinas, de região, e mora na Baixada Santista e não vai para o evento. Então, ou seja, de novo, eu acho que a solução é a gente encontrar líderes e a gente não sabe quem é É, líder no então, Facebook. mas a pessoa não vai no evento porque ela não acredita que ela vai, que o evento vai fazer diferença e não acredita que ele vai ficar rico. Porque se ele acreditasse que ele iria, né? Que eu falo para as pessoas, eu falo para você, né? Ah, Wellington, você quer ir comigo a pé aqui do Guarujá até o Rio de Janeiro? Quer ir comigo a pé? Você vai falar, não. Agora falar, você quer ir comigo a pé? Chegando lá, eu te dou uma mala com 5 milhões de dólares? Você vai falar, pô, vamos, vou descalço, até pelado. Então, o que acontece? É, é tudo, a pessoa não vai porque ele não acha que ir no evento é importante, entendeu? Então, cabe a gente explicar isso daí, né? Então, por isso que às vezes a gente fica falando só de renda extra, tem que falar, meu, você quer virar presidente? Tem que ir no evento, né? A gente teve, pô, a gente teve uns treinamentos muito bons aqui, nós falando de ser uma liderança, teve o Chamal, que é um indiano, e teve a Angélica Cruz, cara, que é a mulher, é um fenômeno. Falou, meu, você quer, tem que fazer, não adianta, né, meu? Então, se a pessoa não quer, não vai chegar lá. Fala, ó, você quer, tipo, você precisa ir no sistema, sem sistema não vai, né? Não tem como, é impossível. Verdade. Antes de eu agradecer o Henrique, galera, amanhã nós vamos ter membro da equipe de presidentes 20K, Eduardo Rosado. O Eduardo já era uma pessoa empresário, já era executivo de uma grande empresa, bem sucedido. O Eduardo e a Rita chegaram a presidente em menos de 2 anos, então amanhã a live vai ter um conteúdo bem legal. Henrique, muito obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe. Um abração na Mariana, na família toda aí. Valeu, meu irmão. Um Obrigadão, hein? abraço. Até mais. Um abraço a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fica com Deus.